Olá! Segundo vídeo aqui comentando a nossa leitura conjunta de Anna Karenina, lembrando que hoje a gente fala sobre as partes 3, 4 e 5, ou seja, se você ainda não leu as partes 3, 4 e 5, deixa esse vídeo para depois que você tiver lido. Isso, claro, se você não gostar de spoiler. Se você gostar de spoiler, fique aí à vontade, porque vai ter spoiler a rodo. E bom, vocês viram o tamanho do último vídeo, né? Então vamos logo começar para não ficar tão gigante assim. Apesar de que vocês comentaram que vocês gostam, né? Então vou tentar não me podar tanto. Eu só queria comentar uma coisa. O Fernando fez uma sugestão no vídeo passado, da qual eu gostei muito, que é quando eu fosse comentar algum trecho, eu falasse em qual capítulo esse trecho tá, etc, em qual parte. Só que eu tava lendo no Kindle, e aí no Kindle fica muito ruim de fazer isso, porque não ficam as marcações que nem aqui no livro, né, que você consegue abrir e ver mais fácil. E aí o que eu faço é passar as marcações que eu fiz no Kindle pro notebook para ficar mais fácil de comentar aqui. E eu tava lendo no Kindle porque eu tava viajando, mas agora como voltei para São Paulo, tô com todas as minhas edições de Anna Karenina aqui, vou começar a alternar bastante. Aí eu vou começar a marcar o capítulo certinho, e aí no próximo vídeo, juro, juradinho, que toda vez que eu vou falar de um trecho, eu indicarei a parte e o capítulo. Não vou indicar a página, porque como eu vou ficar alternando as traduções do Rubens e do Irineu, vai ficar meio confuso, tá? Mas eu juro que no próximo vídeo vai ter isso aí, parte e capítulo certinho, ok? Mas então, vamos começar a comentar. Então, a terceira parte começa com o Sergei, irmão do Lievin, chegando na propriedade rural do Lievin. Ele quer buscar um tempo ali para descansar, né? E aí a gente começa a ver de novo essa coisa do contraste, que eu comentei bastante no último vídeo. São essas contraposições entre os personagens. Por exemplo, a gente tem aqui que o Sergei vai para o campo porque ele queria descansar do trabalho intelectual, e aí ele procura campo para isso, acha que vai ser uma boa. E o Lievin fica super incomodado com essa postura do irmão frente à vida no campo, porque ele pensa que o campo é um lugar para ir descansar da vida citadina, e pro Lievin não. O Lievin é onde a pessoa vive, a pessoa trabalha, não sei o que, e fica incomodado com isso. Eu confesso que eu acho meio picuinha da parte do Lievin, tá? Eu sou suspeita pra falar, porque às vezes eu acho o Lievin um chatão. Acho que eu até falei sobre isso no vídeo passado, né? Eu acho que aqui é um exemplo. Poxa, o irmão dele só queria descansar, sabe? Foi pro campo, porque, deve ser um lugar gostoso. Não é como se ninguém trabalhasse ali, é só que ele foi para lá descansar, né? E pra quem já teve bastante contato com as obras do Tolstói, principalmente com os contos, e também sabe um pouco da biografia dele, se você não sabe, tem um vídeo aqui, que aliás eu recomendo fortemente que você assista, se você não tiver assistido ainda, que é um vídeo no qual eu falo sobre a vida e a obra do Tolstói. Mas então, o que eu queria dizer é que quem já tem maior conhecimento disso deve ter percebido que essa parte do Lievin, da conversa com Sergei e os desdobramentos, é algo muito autobiográfico. Então aqui, por exemplo, a gente vê a contradição do Tolstói. Tem um trecho aqui que eu marquei específico que diz: caso lhe perguntassem se gostava dos camponeses, Konstantin Lievin positivamente não saberia como responder. Gostava e não gostava, como lhe ocorria em relação às pessoas em geral. E é legal ver isso porque o Tolstói era muito contraditório e ele tinha a percepção disso, né? Ele via isso, e é até interessante ver como ele transfere essa percepção para o outro irmão, o Sergei, por exemplo. O Sergei apontando características do Lievin que, por sua vez, são características do próprio Tolstói. Tem um trecho aqui que ele diz o seguinte: para Sergei Ivanovich, o irmão caçula era um excelente rapaz, o Lievin, né? Com um coração bem disposto, porém com uma inteligência, embora bastante ágil, submissa às impressões do momento e, por isso, repleta de contradições. Eu acho isso aqui tão o Tolstói. Então ele tinha essa percepção do Lievin como alguém muito impulsivo. Tem outro trecho aqui no qual eu marquei que é Konstantin Lievin sentiu-se moralmente encurralado e por isso inflamou-se. E o Tolstói tinha muito isso também. Essa coisa de ficar chateado quando ele tentava fazer alguma coisa, via aquela coisa dar errado e ficava, putz, como é que isso aqui não deu certo, não sei o quê. Aí já ia pra outra coisa. E a gente vê muito esse aspecto no próprio Lievin, né? E aí tem outro trecho que eu marquei aqui, que é só para caso alguém tenha se interessado, saiba que você vai encontrar essa discussão mais aprofundada nos contos. Aqui o narrador está focalizado no Lievin, e ele diz: quanto mais conhecia o irmão, mais notava que Sergei Ivanovich e muitos outros que agiam em prol do bem comum não eram levados pelo coração a esse amor ao bem comum, mas sim concluíam por força da razão que era bom incumbir-se disso e apenas por esse motivo o faziam. Ou seja, a pessoa faz uma boa ação não motivada pelo bem que ela vai fazer,
pelo menos não primariamente, mas principalmente porque ela vai se sentir bem ao fazer isso. E isso era algo que o Tolstói às vezes achava ruim nele mesmo. Ele via que ele estava fazendo bem, por exemplo, para os mujiques, tentando fazer o bem para os mujiques, mas no fim das contas ele percebia que o que falava mais alto era como ele iria se sentir, sabe? Eu vou me sentir bem, superior, grandioso ao fazer isso, então eu vou fazer isso e não primeiramente pensando na ajuda que ele ofereceria mesmo, sabe? Mas assim, por mais que eu goste dessa problemática, o Tolstói via isso como algo um pouco ruim, sabe? E eu sinceramente não vejo, porque pra mim o que importa é o resultado, sabe? Se você tá lá doando dinheiro porque você tá se sentindo bem com isso, mas você tá fazendo bem no fim das contas, pra mim não importa tanto, mas eu gosto de enxergar essas discussões e fiquei feliz de ter percebido isso em Ana Karenina, não tinha marcado nada, eu olhei a edição da Companhia das Letras, que foi onde eu li pela primeira vez, não tinha marcado nada da primeira vez, e agora com a releitura dos contos, que foi muito próxima, isso me saltou bastante aos olhos. E aí pra gente ver essa contradição novamente do Lievin, ele fica incomodado com isso do irmão fazer ações boas, mas mais motivados pelo bem-estar próprio do que pelos outros mesmo, mas aí mais pra frente, quando eles estão discutindo a situação dos mujiques, que é bem interessante, aliás, e isso, se você quiser ver melhor, você precisa ler os contos. Porque lá ele trabalha essa questão dos mujiques com muito mais intensidade. Mas então, aqui ele apresenta uma visão bastante utilitarista, né? Ele diz que tem 2 trechos que eu separei. O primeiro diz que penso que, apesar de tudo, o motor de nossas ações é a felicidade pessoal. E aí eu achei que isso tem relação com outro trecho que vem logo em seguida e diz o seguinte: creio, disse ele, que nenhuma ação pode ser duradoura se não tiver por base o interesse pessoal. Ou seja, tal qual o irmão, que na visão do Lievin está fazendo bem mais porque ele se sente bem ao fazer isso, ou seja, priorizando seu interesse pessoal do que o interesse do próximo, ele também acha que nenhuma ação pode ser duradoura se não tiver por base o interesse pessoal. Ou seja, na minha opinião, que mal tem. Se vocês quiserem, deixem as percepções de vocês aí nos comentários. E aí a gente vê também essa relação dele com os mujiques, de como ele se sente bem fazendo o trabalho no campo. O Tolstói fazia muito isso, aliás, ele desconcertava um pouco os mujiques, porque inclusive teve uma época na qual ele se vestia que nenhum mujique mesmo, acordava para trabalhar no horário dos mujiques, ia ceifar, passava o dia trabalhando também, e ele transfere isso aqui para o Lievin. E nessa problemática dos mujiques eu acho muito interessante ver o que a gente até vê bastante nos contos, que é, muitas vezes o Tolstói fazia certas coisas achando que estava fazendo bem, achando que seria aprovado por conta daquilo, e não é bem assim que acontece. Aqui a gente tem, por exemplo, o Sergei sondando a Agafia Mikhailovna acerca da opinião que os mujiques tinham sobre o Lievin, e o que a gente tem é o seguinte: até onde compreendi, não o aprovam. Ela me disse, não é coisa para um patrão. No geral, parece-me que no entendimento dos camponeses existem critérios, definidos com muita firmeza, para as reconhecidas atividades de um patrão, como dizem, e eles não aceitam que os senhores se desviem do limite estabelecido em seu entendimento. E aí depois dessa parte do campo, corta pro Stiva indo a Petersburgo, e eu acho esse trecho sensacional. Stepan Arkadyevich fora a Petersburgo para cumprir a obrigação mais natural, necessária e conhecida de todos os funcionários, embora incompreensível para os que não pertencem ao serviço público, sem a qual nenhum emprego é possível: fazer-se lembrado no ministério. Aquela politicagem básica, né? Gente do céu, eu amo essas alfinetadas que o Tolstói dá na sociedade. Aliás, eu até falei sobre isso na última live, e pra mim, conforme essa releitura avança, mais certeza eu tenho disso, mais que a crítica aos costumes da sociedade, da alta sociedade russa principalmente, é o tema que recebe mais foco em Ana Karenina. Talvez seja o tema principal, na minha opinião. E aí, pelo que eu vejo lá no grupo, eu sei que tem muita gente que gosta do Stiva, acha ele um fanfarrão, e por mais que eu me divirta com diversas cenas dele, a gente vai comentar até algumas delas aqui, eu confesso que eu fico incomodada em ver como ele era irresponsável e como, até nos dias de hoje, a gente passa pano para algumas coisas que ele faz. Por exemplo, ele mandou a Dolly lá pro campo, sendo que a casa tá toda acabada. Depois ele até escreve uma carta pro Lievin, diz, olha, a Dolly tá aí, vai lá ajudar, ver se ela precisa de alguma coisa. Tipo, cadê você fazendo o seu papel de esposo e suposto provedor da família? E aí não, o bonito não só não faz isso, ele leva para Petersburgo todo o dinheiro que ele tinha em casa e passava o tempo de forma alegre e prazerosa nas corridas e nas casas de veraneio, enquanto Dolly e as crianças, por seu turno, haviam se mudado para o campo com o intuito de reduzir as despesas o mais possível.
complicado, né? E aqui fica mais evidente ainda o fato de que o Stiva realmente não se arrependia pela traição dele, né? Que tem um trecho que diz aqui: por mais que Stepan Arcadius se esforçasse em ser um pai e um marido zeloso, jamais conseguia lembrar que tinha esposa e filhos. Seus gostos eram os de um homem solteiro e só a eles se atinha. E aí o Lievin vai lá ver como é que a Dolly tá, etc, vai visitá-la, e aí chega aquela torta de climão, né? Ela pergunta por que o senhor tá zangado com a Kitty. E aí pronto, né? Lievin se inflama, já quer sair dali, fica todo incomodado. E aí o Lievin descobre que a Dolly não sabia do pedido de casamento que ele havia feito a Kitty. Aí ela começa a entender então por que ele tá tão ofendido, etc. Mas eu gosto muito da Dolly, aliás, como personagem. Eu acho que ela traz muito bem a percepção de como era uma vida tradicional, digamos, para uma mulher naquela época. Porque ela diz ao Lievin: sim, agora eu compreendi tudo. O senhor não pode compreender isso. Para os senhores, homens que são livres e escolhem à vontade, está sempre claro a quem amam. Os senhores, homens, têm as atenções voltadas para uma jovem, visitam a sua casa, aproximam-se dela, avaliam-na, aguardam para decidir se a amam e depois, quando estão convencidos de que a amam, apresentam um pedido de casamento. Seja como for, os senhores fazem o pedido quando seu amor amadureceu ou quando, entre duas mulheres, concluíram pela superioridade de uma. Mas a moça nada se pergunta. Querem que ela escolha por si mesma, mas não pode escolher, pode apenas responder sim e não. Quão sensacional é essa parte aqui. Nossa senhora, eu amei. E é muito legal ver como Tolstói tinha essa percepção no século XIX. E aqui com certeza tem um mérito também da esposa dele, a Sônia, que o ajudava muito na construção das personagens femininas, dá essa percepção do olhar feminino para ele e o ajuda a construir essas visões maravilhosas aqui. Difícil pensar um homem vendo tudo isso no século XIX, né? Eu acho impressionante. E aí depois a Kitty chega ao campo, né? O Lievin a vê chegando, ela não chega a vê-lo ali, e quando ele a vê, todas as inquietações dele somem e ele passa a pensar só na Kitty. Em seguida a gente tem um corte pro Karenin reagindo então àquela cena na carruagem, quando a Anna conta tudo pra ele, confessa a traição, e é legal ver aqui, legal assim, de ver mesmo, né, porque a situação dele em si é muito triste, mas é legal ver que antes ele estava muito inquieto, tinha incerteza, por mais que milhares de evidências estivessem ali daquele caso da Anna e do Vronsky, de ele ter uma suspeita muito forte, ele ainda não tinha confirmação, e isso claramente era um tormento para ele, e fica muito evidente aqui, né, que ele diz que, para sua surpresa e para sua alegria, sentiu uma completa libertação daquela piedade, das dúvidas e dos estranhos ciúmes que o atormentavam nos últimos tempos. E aí a gente vê um lado mais obscuro do Karien, né, porque ele deixa tudo de lado e passa a pensar, ok, como é que eu posso me proteger de tudo isso? E aí eu vi bastante gente lá no grupo criticando essa atitude dele, né, de deixar tudo pra lá e focar só em si. E assim, eu confesso que eu entendo essa atitude dele. O que eu acho sacanagem é ele não se preocupar com o filho. Por exemplo, o narrador diz em certa parte, tudo que dizia respeito a ela e ao filho, com relação a quem, como no caso da esposa, seus sentimentos haviam mudado, deixou de preocupá-lo. A única questão que o preocupava agora era saber qual a melhor maneira possível, a mais conveniente, a mais cômoda de limpar a lama que a esposa respingara sobre ele. Ou seja, até o filho ele deixa de lado, e aí eu critico, mas eu juro que entendo o sentimento dele em relação a Anna. Não digo que ele está certo, tá? Pelo amor de Deus, não é isso, mas eu acho isso muito humano, você se sentir traído por uma pessoa, enganado. E mais pra frente, quando a gente entende melhor a criação do Alexei e os sentimentos dele em relação a Anna, eu acho que fica ainda mais fácil de entender essa questão do sentimento de vingança, sabe? Mas aí a gente vê também que ele é um homem bastante racional, porque ele começa a revisitar todos os casos de divórcio que ele conhece, aí vê, fulano fez isso, fulano se bateu em duelo, fulano optou pelo divórcio, e começa a ver, no caso dele, qual que seria a melhor opção. Só que ele tá analisando todas essas opções sempre com o intuito de, no fundo, castigar a Anna. Ou seja, ele não quer que ela seja feliz, ele quer que ela pague por toda a infelicidade que ela trouxe pra ele. E aí ele acaba primeiramente se decidindo por manter Anna ao seu lado, ao mesmo tempo que escondia da sociedade o que acontecera e usava todos os meios possíveis para cortar aqueles laços e, o mais importante, algo que nem a si mesmo admitia, a fim de castigar a esposa. Isso é uma coisa que eu gosto muito desse narrador que vai mudando o foco, porque, por exemplo, talvez se a gente tivesse um narrador em primeira pessoa, o Alexei, o Karien, tá? Não o Vronsky, a gente poderia não ter essa parte aqui.
algo que nem a si mesmo admitia, que era o castigo da esposa, ou seja, porque ele não queria admitir aquilo. Então gosto bastante desse narrador aqui, eu acho que para mim é um dos pontos altos do livro. Eu acho que o Tolstói escolheu muito bem que tipo de narrador usar. E aí ele pensa então, ok, a gente vai manter o casamento aqui, mas ela vai ter que observar as condições mínimas de decoro, acho que é algo do tipo que ele fala, e ele comunica a Ana sobre essa resolução. E aí eu acho legal quando ele tá nesse monólogo interior, porque a gente vê também algumas críticas que o Tolstói faz, né? Principalmente a questão da religião, porque o Alexei não ligava tanto assim pra religião, era uma coisa mais superficial, porque a sociedade considerava algo correto, né? Mas quando ele vê ali que tá servindo aos seus princípios, ele fica, olha, ainda mantendo o casamento, eu vou poder seguir os preceitos de Deus, né? Ser um ser elevado. Quando na verdade ele não estava fazendo aquilo para seguir os preceitos de Deus, etc. Ele estava fazendo aquilo porque no fim ele sabia que era assim que a Ana ficaria infeliz. Mas sob a justificativa externa de que não me considero no direito de romper os laços com que um poder superior nos uniu. E depois a gente passa para a percepção da Ana e a gente vê como ela está se sentindo por dentro, né? Que é uma coisa muito inquieta, essa coisa da indefinição, não sabe muito bem o que fazer, mas ela fica feliz pelo fato de que agora vai haver uma resolução, porque ela falou pro Cariene, então ele provavelmente vai decidir alguma coisa, e ela fica aliviada também de não ter mais essa coisa da mentira, de estar tudo às claras, digamos, porque isso, a falsidade, ter que manter ali uma relação que para ela não existia mais, era algo que a incomodava muito, porque enquanto tudo estava ali debaixo dos panos, o pessoal só mexericando, tava tudo bem, né? Ela não tinha por que temer essa desonra ainda, porque ela não estava realmente afrontando a sociedade. Muitas mulheres, aliás, mantinham casos extraconjugais à época. O problema era quando aquilo vinha à tona. E era o que a Ana pretendia fazer, né? Porque ela pensa que precisa pegar o filho dela e fugir dali. E ela sabe que a partir do momento em que ela fizesse isso, não teria mais volta. Ela não poderia mais voltar para a sociedade. E eu acho incrível como é que através desse narrador a gente consegue ver essa confusão da Ana, que às vezes é até difícil de compreender mesmo o que ela tá passando, o que ela tá sentindo, porque no dia seguinte ela se arrepende, ela se mostra arrependida por ter dito tudo aquilo, desejou que nunca tivesse dito nada, e aí vem a carta do Alexei, do Cariene, fazendo basicamente com que esse desejo dela vire verdade. Que ali ele basicamente desconsidera tudo que ela disse e fala, olha, ok, a gente vai ficar aqui junto, continuar nosso casamento, continuar a vida normal, desde que você observe as condições mínimas do decoro, né? E aí vem isso, então, atendendo ao desejo dela, só que aí ela fica pé da vida porque aquilo vem. E aí ela fica revoltada porque vai continuar com a mentira, com o engano, sendo que ela tinha desejado que ela não tivesse dito aquilo. Ou seja, fica difícil de entender Dona Ana aí. E chorava porque seu sonho de um esclarecimento, de uma definição para a situação em que estava, fora destruído para sempre. Eu acho que ela agiu de maneira bastante infantil nesse contexto todo aqui. E eu digo infantil porque eu entendo de verdade que a situação dela devia ser muito complicada, né? Casou muito nova, não conhecia o amor, viveu bem de acordo com as convenções da sociedade, etc. E aí se vê apaixonada e um pouco de saco cheio de tudo isso, né? Mas eu digo infantil porque, poxa vida, ela precisa tomar uma decisão, né? Ela precisa decidir o que ela quer e, na verdade, aqui ela quer tudo. Tem um trecho aqui que eu acho que evidencia isso muito bem, aliás, que diz: percebeu que a posição social que desfrutava e que, pela manhã, lhe parecera tão insignificante, tinha importância para ela, e que não teria forças para trocá-la pela posição vergonhosa de uma mulher que deixou o marido e o filho para unir-se ao amante. E a gente vê que não é só a Ana que tá confusa, o Vronsky também não sabe muito bem o que fazer. A gente vê ele pegando todo aquele código de conduta dele e vê que a partir do relacionamento dele com a Ana, aquele código de conduta dele que tinha servido tão bem para ele resolver diversas situações da vida dele, saber como se portar, se guiar em diversas situações, não abarca mais todas as situações da vida dele. E aí ele começa a pensar no que ele vai fazer, afinal de contas, Ana está grávida. E aí, como é que vai ser? Vai se separar? Ele vai ter que se unir a ela? Será que ele está preparado para isso? Ele nunca tinha pensado em se casar, por exemplo. E é complicado ver isso também porque a Ana, no fim das contas, fica esperando alguma atitude do Vronsky, alguma definição dele. Eu disse que eu tinha achado a atitude da Ana infantil, né, dessa incapacidade dela em tomar uma decisão, mas às vezes eu fico me perguntando também se isso não era um reflexo da sociedade à época, porque a gente vê aqui que a primeira vez, aparentemente, que a Ana tomou uma decisão mesmo na vida foi quando ela resolveu ter o caso dela com o Vronsky. Então acho que ela fica meio assim, ok, todo mundo decidiu as coisas pra mim a minha vida inteira, sempre foi o meu marido que decidiu como é que a gente
ia viver. E aí ela fica, de novo, esperando uma posição masculina sobre isso, porque pra ela meio que só caberia isso ali, sabe? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, bom, ela decidiu ter o amor dela com o Vronsky, né? Jogar nesse relacionamento, talvez estivesse na hora dela assumir alguma responsabilidade, né? Alguma outra responsabilidade que seria, na verdade, advinda das consequências das ações dela, da ação que ela tomou conscientemente. E aí ela volta, então, a Petersburgo, ela estava lá na dacha deles, mas volta, então, para sua casa, e aí a gente tem o encontro entre o Karenin e ela, e aí tem um trecho aqui no qual essa hipocrisia da sociedade fica muito clara, porque olha o que o Karenin diz aqui através do narrador focalizado, né? Eu ignoro enquanto a sociedade não souber do caso, enquanto meu nome não for desonrado, e por isso previno a senhora de que nossas relações devem permanecer tal como sempre foram e que, só no caso de a senhora se comprometer, terei de tomar medidas para defender minha honra. Ou seja, enquanto a sociedade não souber, mas todo mundo já sabe, o negócio é que tem que ficar por baixo dos panos. De novo, se tiver por baixo dos panos, ok. Agora, desafiar as regras de conduta da sociedade abertamente, aí não. E é o que está bastante explícito aqui no discurso do Alexei, né? Depois tem um corte no campo de novo pro Lievin indo pra casa do Sviajsky, acho que é assim que fala o nome dele, né? E aí tem a cunhada dele lá, e o Lievin sabia que queriam muito que ele casasse com aquela jovem, e gente, eu confesso que eu ri bastante da cena do decote, ai meu Deus. Eu via muito o Tolstói mesmo, a figura do Tolstói, né? Porque, bom, já que o Lievin é o alter ego dele, eu conheço a figura do Tolstói, eu confesso que muitas vezes eu projeto um Tolstói mais novo ali na figura do Lievin, e tentando desviar o olho daquele decote, ficando com vergonha ao mesmo tempo, né? Ai, Jesus. E toda essa discussão do Lievin com os Sviajsky acaba levando o Lievin a refletir novamente sobre essas questões dos mujiks, e aqui eu queria destacar um ponto, que é uma coisa que a gente vê bastante na biografia do Tolstói, nos contos dele também, que é, quando começou a conversar com os mujiks sobre isso e lhes fez a proposta de arrendar as terras em condições novas, Lievin também esbarrou em uma dificuldade decisiva. Eles ficavam de tal modo ocupados com o trabalho ao longo do dia que não tinham tempo de ponderar nas vantagens e desvantagens da empresa. Ou seja, estava ali pedindo para eles pensarem em algo, mas cadê o tempo para o povo pensar em algo, né? Tinha tanto trabalho a ser feito que eles não tinham tempo para isso. E a outra, e é a parte que eu acho mais interessante, é o trecho que diz: outra dificuldade era a invencível desconfiança dos camponeses de que o propósito do senhor de terras pudesse ser outro que não o desejo de extorquir deles o mais possível. Estavam firmemente convencidos de que o seu verdadeiro objetivo, a despeito do que lhes dissesse, se achava sempre naquilo que ele não lhes dizia. É tão triste ver isso, né? E a gente vê muito, Tolstói tinha essa percepção. A gente vê isso nos contos, na biografia dele, etc., de que muitas vezes ele tentava fazer o bem para os mujiks, uma situação que realmente, pelo que a gente via, pelo que ele descreve ali, seria algo vantajoso para os mujiks. Tem até um conto no qual ele oferece uma isbá melhor, que era a residência dos mujiks, isbá. Então ele oferece uma moradia melhor, mas eles já ficam desconfiados, ficam, ai meu Deus, será que agora eu vou ter que pagar mais imposto por conta disso? E não tinha nada disso, só que o cara vai lá ver a condição na qual os mujiks viviam e fica, meu Deus, não dá para viver aqui, tenta mudar de casa, mas eles ficam sempre tentando ver o que tem por trás, e dá para entender, né? Porque era realmente um povo muito explorado. E aí a gente vê de novo essa inquietude do Tolstói transparecida aqui no Lievin, porque, né, primeiro ele tava lá, ai, eu vou revolucionar isso aqui, escrever meu livro, não sei o que, não sei o que lá, aí vê a Kitty, e aí todas as inquietações dele vão embora, e ele só quer pensar na Kitty. Aí depois, quando ele tem essa conversa com os viagens, ele pensa, não, eu preciso voltar para casa agora, nem se despede do povo lá, né, pega as coisas dele e vai embora, porque ele precisa começar as coisas na propriedade dele o mais rápido possível. Gente do céu, alguém sossega com esse homem. Outro ponto que eu achei bem legal nessa parte, e acho que vale destacar, que é a questão da falta da identificação da Rússia com o Ocidente, da especificidade russa. Eu falo bastante sobre isso, aliás, numa resenha aqui da Antologia do Pensamento Crítico Russo, porque esse é um tema muito abordado na literatura, e lá eles mostram isso bastante, lá nos textos da Antologia do Pensamento Crítico Russo. Mas então, o trecho no qual isso ficou bastante claro para mim foi no seguinte: nos livros de economia política, em Mill, por exemplo, que Lievin estudara no início com grande ardor, esperando a todo minuto encontrar a solução dos problemas que o absorviam, encontrou leis extraídas da situação da agricultura europeia, mas não compreendia de maneira alguma por que tais leis, inaplicáveis à Rússia, tinham de ser universais. O mesmo via nos livros socialistas, ou eram belas fantasias
vazias, conquanto inaplicáveis, pelas quais se entusiasmara quando estudante, ou eram reformas, aprimoramentos das condições em que a Europa estava organizada, condições com as quais a agricultura na Rússia nada tinham em comum. E isso, aliás, explica muito dos temas tratados na literatura russa, da própria história da Rússia mesmo, porque era sempre isso, um povo muito dividido entre Ocidente e Oriente, não se identificava nem com um nem com o outro. E aí era isso, porque se exigia uma modernização desse país, que era realmente mais atrasado, de acordo com os parâmetros das potências à época, né, em relação a essas mesmas potências, só que o que se aplicava a essas potências não era algo que poderia se aplicar ali na Rússia, era uma estrutura muito específica, sabe? E aí corta para os Karenine de novo e mostra que, apesar de continuarem casados ali no papel, bonitinho, eles viviam como completos estranhos. O Karenine evitava jantar em casa, mas impunha a condição de ver a esposa todos os dias, pelo menos uma vez por dia, para que a criadagem não pudesse desconfiar de nada, sendo que, ai gente, né? Pelo amor de Deus. Mas no fundo ele sabia que por mais que o Vronsky não fosse ali, que ele não visse o Vronsky, ele sabia que a Anna e o Vronsky continuavam se encontrando. Mas estava ali por debaixo dos panos, então ok, né? Talvez as condições do decoro estivessem sendo observadas. Só que fica aquela coisa, os três esperando alguma definição. Tem um trecho que evidencia bem isso, que é: a situação era torturante para os três e nenhum deles teria sido capaz de continuar a viver assim nem mais um dia se não achasse que a situação ia mudar, que se tratava apenas de uma amarga dificuldade temporária que haveria de passar. Então, a Anna e o Vronsky ficavam ali se questionando o que eles iam fazer para acabar com essa situação, e o Karenine esperava que o fogo daquela paixão acabasse, sabia que o Vronsky em certo momento ia abandonar a Anna, e aí ela teria de voltar então para a vidinha que eles levavam até a chegada do Vronsky. Mas fica nisso aí, ninguém faz nada e vamos seguindo. E detalhe, Anna grávida no meio disso tudo, né? E ela não sabia em absoluto que poderia resolver tal situação, mas estava firmemente convencida de que algo havia de acontecer muito em breve. E realmente, né, teve um catalisador aí que chamou o Vronsky para ir à sua residência, e aí adivinha com quem ele esbarra lá? Ele mesmo, Karenin. E aí a gente tem o circo começando a pegar fogo. Mas antes disso, eu queria observar aqui um trecho que mostra a idealização que a Anna tinha do Vronsky, né? Porque a gente vê muito forte a questão da idealização da Kitty por parte do Lievin, mas também tinha essa idealização da Anna frente ao Vronsky, porque, olha só, Anna, como fazia em todos os encontros, decalcava em uma única imagem aquela figura representada em sua imaginação, incomparavelmente melhor, impossível na realidade, e a figura de Vronsky em pessoa, tal como era de fato. Sabe aquela coisa de crie unicórnios, não crie expectativas? Então. E aí a gente vê que as coisas estão arrefecendo ali um pouco na relação deles, né? Porque a Anna fica com essa comparação da imagem do Vronsky que ela tinha na cabeça e o que tinha agora. E aí ela começa a ver também, assim, que o rumo que a vida dela tá levando, no fim das contas ela vai acabar ali só com o Vronsky. E aí ela começa a ter bastante ataque de ciúme, o Vronsky fica bastante assustado com essas coisas. E aí ele percebe que ele está muito mais distante da felicidade do que ele estava quando ele conheceu a Anna em Moscou, quando estava naquela parte da conquista. E é, de certo modo, triste ver isso, né? Tem um trecho aqui que está focalizando no Vronsky que diz: Anna já não era de maneira alguma a mesma que ele via nos primeiros tempos. Física e mentalmente mudara para pior. Toda ela ficara mais larga, ela estava grávida, né? E no rosto, no momento em que falava da atriz, havia uma expressão cruel que deformava suas feições. Ela aqui com ciúme do Vronsky em relação a uma atriz. Vronsky a fitava como um homem observa uma flor murcha, que ele mesmo colheu e na qual mal reconhece a beleza que o levou a arrancá-la da terra e a arruiná-la. E, apesar de sentir que, quando seu amor tinha sido mais forte, ele poderia, se o desejasse com firmeza, ter extirpado esse amor do coração, agora quando, como naquele instante, lhe parecia não sentir mais amor por Anna, sabia que seus laços com ela não podiam ser rompidos. Então, de certo modo, a gente vê que ele tinha uma responsabilidade em relação a ela. Por mais que não se sentisse como se sentia em relação a ela no começo do relacionamento, ele tem esse senso de responsabilidade. E conforme a gravidez avança, a Anna começa a flertar cada vez mais com esses pensamentos de morte, né? Fala que vai morrer e fica muito feliz, assim vai libertar a ela e a vocês.
fala que vê num sonho que ela morreu e acaba sendo meio assustador porque o Vronsky também tinha um sonho muito parecido com o dela e as coisas começam a piorar ali, porque o Karenin vê que ela descumpriu a única condição que ele tinha imposto, que era observar os limites da decência, né, do decoro perante a sociedade, e aí fala que agora ele vai ter que cumprir a ameaça dele, que é exigir o divórcio e tomar o filho para ele, e isso unicamente para ferir a Ana, porque ele não fazia questão de ficar com o filho inicialmente, pelo menos. E aí a gente vê esse bate-boca entre eles, o Karenin tendo esses requintes de crueldade aqui, e que, de novo, apesar de cruel, eu realmente entendo a reação dele. É doloroso até ver como a Ana ouve tudo aquilo, ele falando que infame era o fato dela sair dali, abandonar filho, viver daquele jeito, e ela sentia que aquelas palavras eram justas, né? E fica realmente evidente que o Karenin só quer pegar o Serioja pra ferir a Ana mesmo, porque ele fala que vai pra Moscou, não vai mais retornar àquela casa, vai começar a tomar as providências do divórcio, mas o filho vai se mudar pra casa da irmã dele, ou seja, não vai nem mesmo ficar com ele. E outra parte que eu acho muito interessante do livro é a conversa do Karenin com o advogado. Primeiro porque a gente vê os sorrisinhos do advogado, né, ficando, tendo a confirmação de que tudo que ele ouvia ali era realmente verdade e que ele ficaria sabendo de todos os trâmites envolvendo tudo aquilo. E é legal também pra gente ver como é que as coisas funcionavam naquela época mesmo, né? Não sei vocês, mas eu estranhei uma coisa, uma condição para o divórcio, uma possibilidade que conferia motivo para o divórcio, que é defeito físico dos cônjuges. Nossa senhora, tem cada coisa bizarra ali, né? E aí eles começam a discutir qual que seria a melhor opção para o divórcio. E o Karenin sempre tentando colocar naquela condição de unilateralidade da culpa. Então só a Ana levar a culpa, porque ele não podia ficar com a imagem dele manchada, nem perante a sociedade, nem perante a Deus. E aí o Alexei chega a Moscou e encontra o seu cunhado. Steve, que o chama para um jantar, né, para o terror do Karenin, mas ele homem muito correto, né, observando ali os compromissos que ele devia cumprir, a imagem dele, etc. Resolve que vai aceitar o convite e vai lá. E eu acho essa cena bastante divertida, porque você vê que, conforme a descrição do narrador, cada um estava no seu canto, as pessoas eram completamente diferentes uma da outra, mas aí chega o Steve ali, e eu até marquei um trecho aqui achei. No minuto, ele sovou de tal forma toda aquela massa social que a sala se transformou num espetáculo e vozes animadas ressoaram. E aí temos o tão aguardado reencontro entre Lievin e Kitty. E, gente, pelo amor de Deus, não sei vocês, por mais bonitinha que eu tenha achado toda a cena, eu achei meio forçado o Tolstói fazer aquele jogo ali de palavras, colocar as iniciais e eles se entenderem, né? Eu até achei uma anotação da primeira vez que eu li o livro que dizia, tá, claro que ela entenderia, porque, gente, pelo amor de Deus. Eu não sei se há esse comentário em outras edições, mas na do Rubens Figueiredo tem uma nota nesse trecho que foi assim mesmo que o Tolstói pediu a sua esposa em casamento. E aí eu fiquei me perguntando, gente do céu, que QI é esse, né? Será que foi só assim, mesmo com essas iniciais, e o povo conseguiu desvendar? Porque, olha, realmente, se for assim, a humanidade decaiu. E ainda nesse jantar, outra parte legal é a conversa da Dolly com o Karenin, né? E a gente vê que realmente, assim, apesar de tudo, daqueles requintes de crueldade, conforme disse a Ana, o Karenin tá bastante infeliz. E eu queria ler esse trecho aqui, que pra mim foi o trecho mais forte dessa conversa entre eles dois, que diz: eu daria qualquer coisa para que ainda pudesse existir uma dúvida. Quando eu tinha dúvidas, era penoso para mim, porém era mais leve do que agora. Quando eu tinha dúvidas, havia esperança, mas agora não há esperança e, no entanto, tenho dúvidas a respeito de tudo. Tantas dúvidas eu tenho a respeito de tudo que chego a odiar o meu filho e às vezes não acredito que seja meu filho. Estou muito infeliz. Eu acho que nessa situação toda, de quem eu tenho mais pena do próprio Serioja mesmo, porque ele está numa situação muito complicada ali. Primeiro que a Ana, na minha opinião, foi muito irresponsável ao deixar o Vronsky vê o Serioja e vice-versa, então o Serioja ficava meio naquela, eu devo gostar desse homem ou não, meu pai olha pra ele de um jeito, minha mãe olha de outro. Achei desnecessário da parte da Ana colocar o filho dela nessa situação, sabe? Ele não precisava participar disso. E aí vem essa coisa também do sentimento do pai em relação ao filho mudar, porque ele vincula o Serioja à Ana e ele tá muito magoado com a Ana, ou seja, a criança acaba sofrendo no meio disso tudo e ela não tem nada a ver com tudo isso. E aí na manhã seguinte tem o pedido a ser feito por parte do Lievin pra Kitty, pedir a mão da Kitty em casamento, e é muito engraçado essa parte, né, porque o homem não sossega, fica pra lá e pra cá, vai na casa uma vez, aí depois volta mais tarde. Senhor amado, de novo, alguém sossega esse homem. E é bonitinho ver como
Para ele tudo era encantador, né? Então ele olha ali, os cocheiros já pareciam que sabiam de tudo, todo mundo estava feliz por conta dele, estava atendendo super bem por conta daquilo, sabe? Eu achei muito conto de fadas isso aqui. Só que aí ele tem a brilhante ideia de dar os diários para Kitty, né? Para ela ler, descobrir que ele não é mais puro como ela é, e aí ela começa a chorar, aquela coisa horrorosa. E isso acontece na real também com o Tolstói e a Sônia. Ele dá os diários dele para Sônia e a Sônia quase que desiste do casamento, né? Acha aquilo horroroso, mas continua com aquilo ali. Depois corta novamente para os Karenine e aí a Ana tá ali, realmente, à beira da morte, tá numa situação bastante complicada. A Karenine recebe a carta em Moscou e aí resolve ir para lá. Só que aqui a gente consegue ver muito bem a virada do Karenine, dessa elevação dele, porque quando ele tem essa notícia de que ela estaria à beira da morte, primeiro que ele duvida, né? Mas depois, quando ele passa a pensar nisso seriamente, a gente tem o seguinte: e se for verdade que no instante da agonia e à beira da morte, ela se arrependeu sinceramente e eu, tomando isso por mentira, me recusasse a voltar? Seria não só cruel e todos me condenariam, como também seria uma tolice de minha parte. Ou seja, ainda tá com a sociedade na cabeça. Aí ele decide voltar, então, aí sabe que a Ana teve um parto bem sucedido, e aí ele percebe, né, compreendeu então com que força desejava a morte de Ana. E logo em seguida a gente tem experimentando certo alívio com a notícia de que, apesar de tudo, havia uma esperança de morte. Ou seja, ele realmente esperava a morte da Ana. Só que aí, quando ele a vê, quando vê a situação dela, ele a perdoa e a partir disso ele muda completamente, né? Some aquela questão da vingança, do desejo de punir. Ele deixa o Vronsky ficar ali, até pede que ele fique, né? Fica na presença dos dois. E eu acho muito bonito quando ele diz o seguinte: reconheço que o desejo de vingar-me do senhor e dela me perseguia. Quando recebi o telegrama, vim para cá com esses mesmos sentimentos e direi mais, eu desejava a morte dela. Mas calou-se, pensativo, ponderando se devia ou não revelar a ele o seu sentimento. Mas eu a vi e perdoei. E a felicidade do perdão me revelou o meu dever. Perdoei por completo. Quero oferecer a outra face. Quero dar a camisa a quem me toma o casaco e suplico a Deus que apenas não me tire a felicidade do perdão. Havia lágrimas em seus olhos e seu olhar radiante e sereno surpreendeu Vronsky. Esta é a minha posição. O Senhor pode me espezinhar na lama, escarnecer de mim diante do mundo, não vou abandoná-la e não direi ao Senhor nenhuma palavra de recriminação. E aí isso afeta muito o Vronsky também, ele se sente humilhado, né? Porque antes ele tinha esse consolo, digamos, de que a Ana pintava o Karenine, e talvez ele até realmente fosse em alguns momentos, ou sempre, sei lá, muito difícil julgar um relacionamento que a gente não conhece, né? Apesar de que a gente vê essa crueldade somente depois da confissão da Ana, né? Mas enfim, talvez ele não fosse uma pessoa boa pra Ana, do jeito que ela imaginava em diversos momentos, e aí o Vronsky tinha essa visão dele, né? Como um homem ruim. E aí quando ele vê essa coisa tão nobre dele, esse perdão, ele oferecendo outra face, etc., o Vronsky começa a se sentir muito humilhado. E aí isso, somado à rejeição da Ana, que tá ali pedindo pelo Karenine, né? Acaba levando o Vronsky àquele ato esperado. E aí eu vi um pessoal comentando que talvez fosse sem querer aquele tiro que o Vronsky dá em si mesmo. E, gente, pra mim aquilo ali não teve nada de sem querer não, tá? E uma coisa muito triste que eu acho que tem aqui, que é o narrador focalizado no Alexei, no Karenine, que diz o seguinte: perdoara a esposa e tinha piedade do seu sofrimento e do seu arrependimento. Perdoara Vronsky e tinha piedade dele, sobretudo depois que tivera notícia do seu gesto desesperado. Tinha piedade do filho, ainda mais do que antes, e agora se recriminava por se interessar muito pouco por ele. Porém, quanto mais passava o tempo, mais nitidamente percebia que, por mais natural que fosse para ele agora essa situação, ou seja, a Ana ali tendo o caso com o Vronsky, né, o filho deles ali junto com eles, os outros não iriam permitir que ele continuasse assim, ou seja, a sociedade. Ele considerava que, para Ana, seria melhor interromper as relações com Vronsky, ele está pensando nela aqui. Mas, se todos achassem que isso era impossível, ele estaria pronto a admitir tal relação, contanto que não trouxesse vergonha às crianças, que ele não se visse privado delas e que sua situação não se alterasse, ou seja, que não fosse privado das crianças, as duas, tanto o filho da Ana com o Vronsky, a filha no caso, né? Por mais que fosse ruim, ainda seria melhor do que o divórcio, no qual Ana se veria numa situação irremediável e infamante, e ele mesmo seria privado de tudo o que amava. Porém, sentia-se impotente. Sabia de antemão que todos estavam contra ele, não admitiriam que fizesse aquilo que agora lhe parecia muito natural e correto e o obrigariam a fazer algo ruim, mas que lhes parecia necessário. E a cidade inteira
falando daquilo, e a Ana, depois de sair daquela penúria na qual ela estava, melhorar essa situação, etc., começa a sentir uma repulsa do Alexei. E aí eu queria comentar uma coisa assim para fechar esse relacionamento dos dois, o que eu penso sobre isso, que é muito difícil julgar, né? Ok, a gente vê algumas atitudes cruéis ali em certa parte do Cariene, de ver a Ana sendo infantil em diversos momentos, mas é difícil dizer, esse aqui tá errado, esse aqui tá errado, porque no fim das contas, eram duas pessoas que simplesmente não deveriam estar juntas, né? A gente vê ali depois como é que foi a criação do Cariene. Então, muito provavelmente, pela maneira que ele foi criado, não foi criado com os pais, foi criado com o tio, que tinha mais essa responsabilidade de educação, etc. Ele provavelmente não teve muito afeto na sua infância, não sabia muito bem como demonstrar isso, era sempre pelo dever, né? E era assim que ele expressava o seu amor à Ana, pelo que a gente até comentou na primeira live, daquela coisa das linguagens de amor, atos de serviço, que o Cariene sempre fazia questão de que a Ana tivesse tudo, e essa era a maneira dele de demonstrar amor. E a Ana, por sua vez, casou muito nova, casou com um homem bem mais velho que ela, não conhecia o amor, não estava apaixonada, e aí depois se vê apaixonada, e era algo que ela queria sentir. E o Cariene também pede a Ana em casamento num contexto completamente forçado, ele estava ali, admirava a Ana, etc. Mas de início parecia que ele não pretendia fazer nada, só que a tia da Ana acaba forçando aquilo. Ou seja, são duas pessoas que realmente não deveriam estar juntas. E aí depois vem o Stepan tentar resolver tudo aquilo, retribuir de certa forma o favor que a Ana fez para ele. E aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa relação, porque são dois irmãos, os dois são adúlteros, só que um é homem e outro é mulher. E aí como isso impacta toda a dinâmica da resolução ali, porque a Ana tem essa coisa, né? Não, você tem que perdoar, não sei o que, tem que continuar, tem seus filhos aqui, essa coisa da obrigação da mulher perante a sociedade. Aí quando o Stepan vai lá tentar resolver a situação, já é de outro modo, né? E aí o Cariene realmente decide que vai conceder o divórcio, por mais que ele não quisesse, porque vai ser a desonra da Ana mesmo, né? Só que aí Ana não quer o divórcio, não faz mais diferença alguma para ela. E o que acontece no fim de tudo é que Ana pega suas coisas, vai embora com Vronsky, deixa o Serioja ali, deixa o Cariene e vai embora mesmo sem estar divorciada. Corta então pro círculo do Lievin, tá lá nos preparativos do casamento, né? O Lievin deixando todo mundo fazer o que quiser, porque ele tá muito feliz. Só que depois ele descobre que pros preparativos do casamento ele tem que confessar, né? E aí ele vai lá e, gente, eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça dessa parte, porque ele fica o tempo todo, né? E se ela não me amar? E se ela for casar comigo só pra se casar? E se ela mesma não souber o que está fazendo? Ai, dá vontade de falar, homem, bota um crop de reais, sabe? Ai, fazendo uso do meme atual, porque, meu Deus do céu, vocês ficam sem paciência com esse tipo de coisa, porque às vezes só falta pegar o livro, assim, tentar sacudir Lievin. Aí tem toda a situação envolvendo o atraso do casamento, né? Que é bem estúpida, mas rende algumas risadas. E até aí, né, o Lievin ainda tá nessa coisa de, ai meu Deus, será que ela me ama mesmo? E uma coisa que eu acho bastante cruel é o pessoal falando que a Kitty ficou mais feia, né? Nossa, aquela condessa Nordstone tá aqui. Que pena que ela tenha ficado tão mais feia. Ai, meu Deus do céu, essa condessa é a pior pessoa. Mas a própria princesa, a mãe da Kitty, pensava nisso também, né? Ai, Jesus. E aí depois corta de novo pro círculo da Ana e do Vronsky. E eu não sei vocês, mas eu queria fazer um cálculo aí dessas contas do Vronsky, porque ué, não estava endividado? Ele estava lá fazendo todo o cálculo, né? Pegando empréstimo para pagar não sei quem, em débito com não sei quem. Tem uma hora que ele até fica meio aperreado, né? Pensar, como é que eu vou assumir responsabilidade por essa mulher, sendo que eu nem tenho dinheiro para fugir com ela, não sei o quê. Mas aí a gente vê, né, Conde Russo que ocupava ali os melhores quartos. Ué, não estava endividado? E aí a gente vê como é que é o relacionamento dos dois fora da sociedade, porque acaba que eles ficam no tédio, né? E eu vi no grupo que algumas pessoas não entenderam muito bem o propósito dessa parte do pintor, da Itália. E assim, na minha opinião, isso foi puramente para mostrar a classe ociosa, o tédio da nobreza russa que não tinha nada para fazer, né? O Vronsky fica ali, não tem nada para fazer, aí resolve ir para pintura, aí acho que tá abafando, só que aí entra em contato com alguém que tem realmente talento e pensa, putz, isso aqui não é para mim. O Vronsky, aliás, é muito presunçoso, né? Aquela parte ali, ele fala que o pintor estava com inveja dele, eu fico,
amado. E é meio triste esse relacionamento porque eles não se comunicam sobre isso, e a parte que eu acho mais triste é a da Anna em relação ao filho, porque ela sente muita falta do Serioja, culpa o Vronsky por tudo aquilo, mas ela se sente incapaz de falar pra ele como ela se sente em relação ao filho dela, como sente falta, porque ela sabia que o Vronsky não entendia aquilo. E aquilo parece tão fora da realidade do Vronsky que quando ele tenta entender o porquê de a Anna tá angustiada, ele não consegue chegar nessa questão do filho, né? Porque pra ele isso é totalmente inconcebível. E nessa parte do pintor, a gente tem uma outra alfinetadinha de seu Tolstói aqui em relação à sociedade. O pintor pensa, Vronsky e Karenina, no entender de Mikhailov, deviam ser russos nobres e ricos que nada entendiam de arte, como todos os russos ricos, mas que fingiam ser aficionados e apreciadores, né? A alfinetada aí. E aí, conforme o tempo passa, as coisas ali ficam insustentáveis e eles decidem que eles precisam voltar para a Rússia. Então vão passar em São Petersburgo e em seguida seguir para o campo para fixar residência lá na casa de campo do Vronsky. E aí a gente corta para o casamento do Lievin, a gente vê que tem aquela contraposição de novo, né, aquela contradição, porque em certos aspectos ele fica muito surpreendido em relação ao que ele esperava e o que realmente é, mas em outros ele fica decepcionado. Então é uma grande montanha-russa, né? A idealização dele em muitos momentos cai por terra. E a gente vai vendo as tretas conjugais entre a Kitty, o Lievin, etc. Eu confesso que eu acho o Lievin bastante duro e injusto em inúmeras posições. Tem também um pouco da imaturidade da Kitty em alguns pontos, né? Mas eu acho que isso é super esperado para a idade dela também, etc. Mas logo eles recebem a notícia de que o irmão do Lievin, o Nikolai, tá à beira da morte. O Lievin decide partir para lá imediatamente. Kitty quer ir, o Lievin não quer que ela vá de jeito nenhum, e eu acho meio cruel o que ele faz, porque ele fala que, mesmo naquele momento, ela coloca os interesses dela acima do dele. Sendo que pra mim, pelo menos é o que eu penso, ficou claro que ela queria apenas ajudar, fazer parte daquilo, tá ali pro marido dela. E aí a gente vê que, no fim das contas, quem é muito mais útil pro Nikolai é a Kitty, que consegue conferir certo conforto a ele. E essas cenas, né, aliás, tem diversos momentos ali no quarto do Nikolai, dele passando mal, agonizando. Nossa, eu achei aquilo tão forte, me lembrou muito a morte de Ivan Ilitch, mas também a Crônica da Casa Assassinada, daquela agonia em certo quarto, sabe, de você sentir o cheiro, de como as coisas estão ali. Eu consegui ter muito essa sensação também aqui, achei bem forte e achei muito sensível como ele contrapôs a morte com a vida, porque ao mesmo tempo que o Nikolai tá ali morrendo, a gente fica sabendo que a Kitty tá esperando um filho. E essas cenas são muito humanas também, porque eles estão querendo inicialmente fazer de tudo pro Nikolai, só que depois é uma coisa que vai cansando a ponto de eles só quererem que aquilo acabe logo, e muitas vezes não é nem pelo sofrimento do Nikolai, mas é porque eles não aguentam mais aquilo. Eu achei muito humano a maneira como o Tolstói retratou isso aqui, apesar de não ser uma coisa linda, super nobre, etc, é o que acontece muitas vezes. De volta ao círculo dos Karenine, no caso do Karenine agora, né, porque o bicho tá sozinho lá com o Serioja. Aí tá lá a Condessa Lídia tomando conta de tudo, apaixonada pelo Karenine. Eu achei engraçado como ele disse que ela se apaixonava por diversas pessoas. E a gente vê como o relacionamento dela era difícil também, né? Porque ela tava ali com o marido dela, mas o marido dela não gostava dela, nem ela gostava dele. E ela ficava aí se apaixonando pelo povo, e o da vez era o Karenine. E aí, com essa paixão em relação a ele, ela percebe que ela, na verdade, não amava nem fulano, nem cicrano. Ela amava Karenine, fica cuidando das coisas ali pra ele. E a gente também fica sabendo o que era bastante óbvio, imagino eu, que um dos propósitos da Anna com a visita a São Petersburgo era ver o Serioja, de quem ela estava morrendo de saudade, e aí ela acaba chegando lá no aniversário dele, né, apesar de que tem todo um empecilho, porque a Condessa Lídia acaba influenciando o Karenine, e aí não deixa a Anna vir fazer uma visita oficial, mas ela vai lá que nem a clandestina, tenta entrar na casa de qualquer jeito, conta com a benevolência de um funcionário que a conhecia, consegue entrar lá, e eu acho essa cena tão bonita do reencontro. Eu acho que nessa parte a gente consegue realmente sentir muita pena da Anna, ver como ela tá sofrendo por estar longe dele. E aí eu sei que tem gente que critica a Anna por ter abandonado o Serioja ali, mas eu vi um comentário parecido no grupo e eu concordo, tá? Porque eu acho que o cruel mesmo seria ela ter levado. O cruel pra mim foi o que ela fez no início, de expor o filho àquela situação, mas eu acho que deixá-lo ali num lar estável, com um pai que podia prover tudo a ele, numa relação boa com a sociedade, foi
foi a melhor coisa que ela tinha a fazer pelo filho dela. Só que ao mesmo tempo isso não impede que ela sofra por isso, e ela sofre, né? Vai lá, se emociona. Eu acho essa cena muito bonita. E outra cena que eu queria comentar também é como Tolstói retrata a visão do Seryozha sobre as coisas. Então, uma coisa que eu achei bastante cruel é eles terem falado pro menino que a mãe dele morreu, mas no fundo ele sabia que aquilo não era verdade, e ele fica sonhando com aquilo, porque a mãe dele era a pessoa mais próxima dele, né? Devotava muito amor a ele, etc. E aí quando ela sai dali, ele fica meio que privado daquilo, e aí quando passa pra ótica dele, vê, né, essa questão do ensinamento, de como é chato, aquela coisa muito mecânica, como o pai dele parece, apesar de se preocupar muito com ele, idealizar o Seryozha, falar pra ele como se ele fosse um menino que não era ele, era um menino idealizado pelo pai, e apesar de ser muito inteligente, ele não consegue aprender as coisas ali. E aí a gente tem um trecho. Na realidade, não podia mesmo aprender aquilo. E não podia porque, em sua alma, havia exigências mais prementes para ele do que aquelas que o pai e o professor impunham. Essas exigências estavam em contradição, e o menino lutava abertamente contra seus educadores. Seryozha tinha 9 anos, era um menino, mas conhecia a própria alma, era preciosa para ele, e a protegia como uma pálpebra protege o olho. E, sem a chave do amor, eu acho isso muito bonito, sem a chave do amor, não deixava ninguém entrar em sua alma. Os educadores queixavam-se de que ele não queria aprender, mas a sua alma transbordava de sede de conhecimento, e aprendia com Kapitonit, com a babá, com Nadienka, com Vassily Lukich, mas não com o professor. E aí a gente vê também a visão do Tolstói sobre essa questão da educação infantil, porque aqui a gente vê como o Seryozha aprendia através da vivência, e isso era uma coisa que o Tolstói pregava bastante. Tem um texto dele excepcional chamado Quem deve aprender a escrever com quem? As crianças conosco ou nós com as crianças? Vocês conseguem achar esse texto na Antologia do Pensamento Crítico Russo e também no Pós-Fácil dos Contos da edição da Companhia das Letras. E aí lá ele comenta de como essa sensibilidade infantil, que é uma coisa que já vem com a gente, da observação, etc., acaba muitas vezes sendo minada por essa coisa de a gente impor método, técnica, tem que ser assim, assim, assado. E a gente vê muito no Seryozha. Um trecho aqui que eu não tô achando mais que falar algo como as águas que o preceptor e o Karenin queriam que fluísse no Seryozha, na verdade já estavam fluindo, só que através de outros mecanismos, que era essa vivência que ele tinha com os empregados, né? E por fim, para fechar, a gente tem a Anna afrontando a sociedade, desafiando a sociedade abertamente, indo lá no baile, muito bonita, e aí a gente vê as coisas que acontecem, né? A crueldade da sociedade perante a ela. Uma senhora lá da sociedade faz um escândalo vendo a Karenina conversando com o seu marido. Nossa, gente, é um horror, é bem desconfortável de ver essa cena. E, aliás, como é que vocês interpretam essa ida da Karenina ao espetáculo? Porque, pra mim, algumas pessoas eu vi lá no grupo que acharam um ato de loucura da parte dela, porque ela já estava bastante desequilibrada mesmo, etc. Mas, pra mim, me pareceu muito... Ok, eu me dispus a abandonar meu filho e você chega aqui e aí a gente tem que ficar em quarto diferente, a gente não pode sair do hotel, quer dizer, ela não saía do hotel, né? Ele vivia pra lá e pra cá, mas não levava ela junto. Então, às vezes, eu me pergunto se não foi uma espécie de desafio, não à sociedade em si, mas ao Vronsky, ver como é que ele se comportaria frente àquilo. Ele assumiria o relacionamento dela publicamente, ali frente à sociedade, desafiaria aquilo, ou ele continuaria nessa, assim, se escondendo, não sacrificando tanta coisa como na visão da Anna ela sacrificou. Ok, a gente vê que ele sacrificou a carreira dele no exército, etc. Mas pelo que parece, eles continuam vivendo muito bem, ele continua sendo recebido na sociedade, desde que sozinho, a Anna não é recebida de jeito algum, né? Isso é muito bem retratado aqui, aliás. E aí eu acho que ficou um pouco disso, poxa, eu me sacrifiquei tanto, será que ele vai fazer o mesmo por mim? E aí acho que ela toma essa ação aí meio desesperada, digamos. Vamos ver então o que vem a partir disso. Bom, eu já sei o que vem a partir daí e, minha gente, se preparem, porque a nossa próxima conversa vai ser, ó. Então, acabamos mais um vídeo, meu Deus do céu, mais um vídeo enorme aqui, mas acho que deu pra comentar praticamente tudo que eu anotei aqui. E lembrando que a nossa próxima e última live, ai, tô triste já, vai ser no dia 20 de fevereiro, então domingo, e aí a gente comenta as partes 6, 7 e 8, ou seja, todo o resto do livro. Tô amando tanto essa releitura que é até difícil ver que ela tá chegando ao fim,
muito em breve, mas está sendo uma experiência maravilhosa, ainda melhor do que eu pensava, olha, tenho de dizer. Então, no dia 20, a gente se vê na live, dia 21 vai sair o vídeo aqui, que nem esse, eu comentando sozinha sobre as partes 6, 7 e 8. E lembrando que o link da live estará aqui no primeiro comentário, no comentário fixado deste vídeo, no dia 20 de fevereiro, às 18h57. A live começa às 19 horas, mas às 18h57 eu solto o link aqui para vocês irem entrando, e o link também estará lá no grupo do Telegram, ok? Então, ficamos combinados assim, será no Google Meet novamente, para todo mundo poder falar, abrir a câmera se quiser. Adoro quando vocês fazem isso, aliás, e fico feliz que vocês gostem desse tipo de modelo também. Então, a gente se vê em breve. Um beijo para vocês e até mais!